Senhor Jesus, reunindo-nos em Teu santo nome, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, destes colaboradores, Senhor, que do plano espiritual nos orientam através da inspiração, através da intuição, garantindo-nos, Senhor, um piso proporcional aos nossos próprios esforços, buscando, Senhor, o entendimento de Tuas mensagens através de novos ângulos de nossa própria individualidade. Nós te rogamos, Senhor, a possibilidade de sermos úteis, veículos de informação e instrução para todos aqueles que compartilham conosco este ambiente neste momento. Estejam eles conosco no plano físico e também aqueles que participam conosco do plano espiritual. Que saibamos aproveitar estes momentos, Senhor, para o alimento indispensável de nossas almas. Nós te rogamos o amparo para todos aqueles que caminham conosco no plano físico e também por aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles possam, de alguma forma, usufruir conosco das energias deste ambiente e que assim, mestre amigo, possamos, de alguma forma, ser úteis. Te rogamos o amparo para a instituição que nos acolhe com tanto carinho, dando-nos, Senhor, a oportunidade deste encontro. Rogamos também por todos aqueles que aqui exercem as suas atividades, remuneradas ou não, aqueles que aqui estão de alguma forma em moradia temporária, para que eles também possam receber de nossos próprios esforços. Mestre amigo, que no decorrer desta manhã tenhamos a felicidade do esclarecimento e que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lição de número 83 do livro Religião dos Espíritos, que tem o título Se Desejas. Esta mensagem, ela tem a sua origem na lição 843 do Livro dos Espíritos, na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos iniciar a nossa tarefa pela pergunta 843 do Livro dos Espíritos, a qual deu origem à informação. Claro que eu queria harmonização por mais tempo, mas não sei se eu tenho mérito, né? Então, vou desligar. Livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade, o subtítulo é Livre-Arbítrio. Pergunta 843. Kardec diz o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Os amigos espirituais dizem o seguinte: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, é interessante a gente entender que quando Kardec faz as perguntas no Livro dos Espíritos, são perguntas geralmente
genéricas. E ele vai desenvolver novamente as perguntas nos livros específicos, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, as outras 4 obras, ele trabalha de maneira bem intensa, né? Aqui, genérico, e lá, bem específico. Quando a gente quer tratar das questões espirituais, mediúnicas, a gente vai para o Livro dos Médiuns. Quando a gente quer tratar das questões mais evangélicas, mais morais, a gente vai para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E assim vai. Então, aproveitando o ensejo, nós vamos na pergunta 363 do Livro dos Espíritos. Aqui já é o retorno à vida corporal, livro 2, capítulo 7. E ele diz assim: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Os amigos espirituais dizem assim: não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Então, o corpo teria comunicado, né, ou teria recebido a comunicação do espírito, se houvessem outras paixões. Então, o corpo é esse instrumento que o espírito se revela através das nossas ações. Como o corpo é muito grosseiro para receber as informações, nós temos um outro corpo, que é o perispírito. E ele faz a intermediação entre as emoções que recebemos do corpo para o espírito. E o espírito, da mesma forma, quando manda as suas emoções, as suas sugestões, as suas informações, elas passam pelo perispírito para chegar no corpo. Porque da mesma forma que o corpo é muito grosseiro para comunicar com o espírito é muito sensível para comunicar com o corpo. Então tem esse corpo que é intermediário. Tudo bem? 365. Por que homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Em algumas traduções diz viciosos, no meu está viciados. Então, se nós estamos falando do livre-arbítrio, aqui ele já está dando uma característica que existem situações que são flutuantes ou diversas. Os amigos espirituais vão responder da seguinte forma: é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra em moralidade. Então, quando nós nos referirmos a livre-arbítrio, nós temos que ter alguns conhecimentos que possam nortear. Por que você está fazendo essas escolhas? Já que o livre-arbítrio é a opção de você escolher o seu caminho. É porque, em decorrência da sua condição, você escolhe isto ou aquilo. Tudo bem? Então, nós vamos para a proposta do livro. Se desejas. Reunião pública do dia 23/11/1959. Emmanuel diz o seguinte: toda melhora parece distante. Bom, os amigos espirituais estão falando assim, olha, toda vez que você reencarna, toda vez que você tem uma proposta de renovação, ela é imperceptível pela sua condição atual. Você não percebe. Então, quando você olha para trás, você tem que ter critérios de avaliação para ver como é que você está no momento atual. Porque quando nós nos reunimos neste momento, aqui nós estamos fazendo propostas futuristas. Não se decepcione se você não conseguir cumprir todas as determinações que você sai daqui pensando em cumpri-las. Porque nós ainda temos que vencer obstáculos. É nisso que estabelece para nós as provações. Então, para você mudar de nível, você passa por uma provação. Então, ele está falando o seguinte, olha, né, essa proposta, toda melhora parece distante.
É quando você tem uma proposta de renovação e você fala assim, eu não vou dar conta não. Por quê? O seu imediatismo está mandando na sua vida. Você quer receber de imediato. É o casamento. Assim? Você tem um conflito relacional, a sua opção não é se manter firme, é separar. Porque você não quer viver essa possibilidade de aprendizado. Porque no conflito nós aprendemos. O ato do respeito, o ato do convívio, o ato das diferenças. Então é muito melhor e mais fácil separar. Porque eu volto para a casa da minha mãe, ou eu vou viver uma vida independente. Mas isso é natural. Né? Aí a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque senão você começa a avaliar o comportamento do outro. Nós já separou 3 vezes, mas isso não é problema seu, não, é dele. Aí se ele quiser separar 4, não tem problema não, ele está ganhando experiência. Na próxima, quando ele vier, quando ele for reencarnar, e alguém falar para ele assim, você vai casar? Eu já sei até a resposta. Ele ganhou tanta experiência, então ele vai falar, opa, peraí, assim, não querer não. Então, é hoje, né? Quando a pessoa, você vai se casar, você vai se comprometer com alguém, e aí os filhos começam a ficar em segundo plano, porque a proposta agora é de progressão material, natural. Tá? E aí, nós vamos ter filho? Não estou querendo ter filho, não. Você não pensa que alguém teve que te receber, não. Né? Você pensa no seu momento atual. Quando os amigos espirituais falam conosco do egoísmo e orgulho, nesse momento a gente não acha que nós somos egoístas, não. Nesse momento a gente acha que é espírito puro. Não, eu não quero ter esse negócio de envolver com educação. É melhor ter um cachorro, 2 gatos, assim, um passarinho, porque isso não dá problema. Ou então são problemas momentâneos. Aí quando seu cachorro morre, você chora. Oh, meu Deus! Na semana seguinte, você já está procurando outro cachorro. Assim. Mas com o filho, normalmente você chora uma vida inteirinha. Depois vem os netos, você chora mais um pouquinho. Mas faz parte. Então a gente vai entendendo que são propostas. Mas por que você não quer ter filhos? Em função dos seus objetivos. Então, eu não quero ter filho, por quê? Porque meu objetivo é outro. Então, aí vem uma outra família. Vamos ter um filho? Vamos. Aí você tem o primeiro filho. Gente, o primeiro filho é só arruaça, é só tempestade. É por isso que o cara desanima. Vai ficar num filho só. Antigamente, não tinha tempo de pensar, né? Assim, era um filho atrás do outro. Quando você assustava, tinha 7, aquela carreira de menino, você nem viu, né? Hoje em dia tem até depressão pós-parto. Antigamente, vocês acreditam que tinha depressão pós-parto? Imagina, uma mulher com 8 meninos. Aí viveu a vida dela, então, toda deprimida, sem saber, porque é uma depressão em cima da outra. Não dava nem tempo de curar uma, já entrava na outra, de curar. Então não tinha jeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a depressão pós-parto é verdadeira. Então você pensa, nossa, né? Eu não quero mexer com esse trem, não. É um menino só. Por quê? Um menino só, o bico do menino cai no chão, você lava de novo com água quente. Nossa Senhora! Até para pegar. Se não jogar fora o bico, assim, porque está contaminado. 3 meninos, o bico caiu, você pega e faz assim na calça, põe na boca dele de novo. Porque acabou essa bobagem, né? Porque a vida vai te mostrando que o menino não morre. Eu lembro na primeira, a nossa filha, Maria Clara, a Aline tinha medo de dar banho na criança. Então, como eu lidava com criança, então eu não tinha esse problema, né? E ela tinha medo, ela ficava olhando assim. Eu falei com ela o seguinte, falei, ó, se você tiver medo de dar banho, isso aqui não quebra, não é de vidro aqui, ó. Você pode pegar, mexer, isso aqui não quebra. Você vai perder a oportunidade de aprender agora, porque é seu filho, então você aproveita agora e aprende, porque se errar, está dentro de casa mesmo. Porque a pessoa fica receiosa, sabe? Você não sabe como fazer, e aí, como é que eu vou? Se der errado? Se der errado, você aprendeu. Da próxima, você conserta. Aí eu lembro do Emerson falando assim, Emerson é obsessão mesmo, né? Ele fala assim, se eu fosse Deus, toda a primeira gravidez seria de gêmeos. Você não ia ter a opção de falar, eu quero só um, toma 2. Assim, na primeira, já levava 2. A Aline me contando ontem, ela estava em um ambiente, aí chegou o pai com uma criança. De repente, chegou uma outra criança, menor. E aí, é lógico, chegou o pai com 2 crianças, naturalmente você vai procurar no ambiente, procurando quem? A mãe, é lógico, né? Porque a mãe não vai ter essa condição de insanidade de deixar o pai sair com 2 crianças. Ele não tem capacidade para tomar conta dos 2. Ele vai perder um.
Aí, de repente, chega a mãe com mais 2 crianças. E aí, na hora que ela olha, ela percebeu que eram trigêmeas, 3 meninas. E aí eu penso, né? Ali se foi um planejamento familiar, porque tinha um menino. Aí eu falei para ela assim, aí o pai falou assim com a mãe, vamos parar por aqui mesmo? Aí a mãe falou assim, vamos tentar uma menina? Assim, aí vamos. O que veio? 3 meninos. Então, leva aí para você. Então, é assim que a vida vai proporcionando a gente condição de aprendizado. Então, toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Por isso nós separamos das nossas dificuldades. Por isso eu quero mudar. O meu vizinho deu problema, eu penso que eu tenho que mudar. Eu não entendo que o problema sou eu. Eu não consigo conviver com a diferença. Então, eu tenho que mudar. Esse cara é chato demais. Pergunta para alguém que tem coragem de te falar quem é o chato. Porque muitas vezes você vai ter uma decepção, né? O chato é você, mas você não consegue ver ele no espelho. Na hora que você olha lá, fala, nossa, esse cara é gente finíssima, né? Só quem convive com você que sabe disso. Então, toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Você não está lá por acaso, você pediu esta oportunidade. Então, você pede para nascer. E aí? Quem planeja onde você vai nascer são os seus tutores, que avaliando a sua capacidade de convívio, estabelece você no ambiente de acordo com as suas características. E você não tem esta habilidade. Então, pediste para nascer. Então, você pede para nascer e quem é que organiza isso? Por quê? Mas eu peço para nascer, eu peço a família, eu peço os irmãos. Pede sim, você pede o pai, você pede a mãe. Como? Através do seu comportamento. Não é chegar lá, eles te dão uma lista, você olha a cara, né, pega o celular, dá uma consultada na vida pregressa, fala, esse aqui eu não quero como pai. Esse aqui eu não quero como irmão. Não é bem assim, não. Você senta lá, eu quero nascer. Os amigos espirituais pegam a sua ficha corrida e falam, eu já sei onde eu enfio isso aqui. E pá, manda você lá. E aí você vem e começa a reclamar de tudo. Pelo amor de Deus, assim, meu pai nem me queria. Ainda bem que ele não te queria e você conseguiu aportar lá, né? Como é que você é determinado. Então a gente vai entendendo a dinâmica. Ele continua. Não esqueça por isso que o domínio da lição não dispensa a vontade. Então, o fato de você ser filho de alguém te dá possibilidades. Por exemplo, na nossa educação mais recuada, era a obrigação do filho respeitar os pais. Isso está no passado. É claro que existe em nós o saudosismo. E o que é isso? Nossa, antigamente era tão bom, era maravilhoso. Eu andava de carrinho de rolimã, eu desbravava o meu bairro todo a pé, eu tinha amigos na rua. E hoje? Hoje não tem mais nada disso. Graças a Deus, né? Eu nessa idade, ficar desbravando o bairro a pé, sentar no meio-fio e bater papo, a minha fase passou. Mas e o meu filho, coitadinho dele, ele não pode desbravar o bairro, ele não pode ter coleguinha para sentar na rua. Amigão, o tempo passou. E esse filhinho seu já estava no plano espiritual aprendendo antes de ser o seu filho. Então isso não é um tolo que deveria ter nascido no ano que você nasceu, não. Ele tinha que nascer no ano que ele nasceu, de acordo com o progresso e a sua capacidade de desenvolvimento. Então a gente fica com saudades. Mas você tem saudade de quê? De tudo que foi bom e tudo que era ruim. Você não quer. Você quer pegar o que tem de bom nesse momento e condicionar e levar para o passado. Ao invés de você pegar o que foi bom no passado e trazer para cá, não, você quer fazer a mudança. Então, a educação do passado não faz parte mais do nosso convívio. Então, quando você estiver num ambiente, sendo mais velho, e perceber pessoas mais novas,
não espere dele respeito, porque respeito já é uma condição do espírito e agora não se impõe mais. Na minha época tinha que impor, na base da vara. Então, eu recebi o que eu precisava. Então, quando meu pai falava, não tinha que por quê. Falei com meu filho assim, falei, filho, olha, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte para mim, você vai colocar a senha do seu computador num papel lá do lado do seu computador. Ele tem 14 anos. Ele virou para mim e falou assim, mas você está invadindo a minha privacidade? Falei com ele assim, tem 14 anos que você está dentro da minha privacidade sem pedir permissão, amigão. Então, aqui a privacidade tem dono. E se você não tem nada para esconder, você não tem que temer. Quem tem coisa para esconder tem que ter medo, tem que ter senha de tudo, né? Você tem 5 milhões na conta, você não vai me dar a sua senha e seu CPF, você não é doido. Mas se você não tem nada, se eu falo assim, faz uma inscrição aqui, me dá seu CPF, você fala na hora, e eu, né? Ah não, mas Augusto, eu confio em você, você confia em mim de acordo com o que você tem para perder. Porque se você tem 5 milhões na conta, você vai desconfiar, você vai olhar para mim assim e falar, esse cara, essa roupinha aí não me engana não. Então é assim que a gente tem que entender. Então eu falei com ele, filho, olha, você tem a sua privacidade, não quero saber da sua vida não, quero saber do que você vai estar fazendo. Você está dentro de um ambiente, aqui é uma vida familiar, aqui é convívio. Você pode ter a sua privacidade, você não pode ter segredo, sou seu pai. Mas com muita tranquilidade. Aí imagina eu, meu pai falando comigo assim, filho, a partir de hoje eu falo para ele assim, eu quero ter minha privacidade. O que eu tomava? Um chá, assim, chá. Vai lá, Marco. Não, você está falando antigamente era bom, tinha rua, tinha não sei o quê. Hoje é melhor ainda. Você com 15 anos você pode entrar em orquestra, de teatro, dança. Porque na minha época, quem der que eu uma orquestra com 15 anos eu posso entrar. Hoje você bate lá, meu amigo, é 15 anos, viu, filhão? Então, quando a gente fala assim, gente, hoje está muito melhor. Os meus amigos, eles se restringiam ao meu campo de ação. Então, na minha época ainda tinha aquele problema, né? Você é do Santa Amélia, você não pode ir no Santa Mônica, porque lá tinha outro clã, né? A gente não gosta. Olha lá outro, tá vendo? Então, aí, por quê? Porque quem toma conta do clã são os homens, não são as meninas. Sempre foi assim. Por isso é que o homem, né, abusa do que tem. Em vez dele proteger, ele abusa, ele domina, ele escraviza. Falta de conhecimento, não é maldade não, gente. Isso é falta de esclarecimento. Quando ele tiver esclarecimento, ele não faz isso mais. Então, você entendendo, e hoje? Hoje o meu filho, sentado no quarto dele, ele tem amigo nos Estados Unidos. Ele tem amigo lá na Europa. Nossa, isso é um absurdo. Vem para a sua realidade. Cai na sua realidade aqui, senão você vai sofrer. Você não está nem se preparando para viver na próxima. Porque para viver na próxima, os nossos filhos, acredito eu, que vai ser igual qualquer animal. Nasceu e já está prontinho para ir embora. Hoje em dia não, eles ficam sem um tempo ainda. Precisa da educação, amamentar, né? Assim, ensinar a andar. Então, você ensina muitas vezes o seu filho a andar. Depois ele escolhe os caminhos. Nós temos que aprender a falar, mas o que vai ser dito, nós temos que filtrar. Se você não tem filtro, você vira uma pessoa indesejável. Você aprende a pensar, mas o que você pensa, só você sabe. Então, é uma decorrência do progresso. Por isso os amigos falam que é o progresso, uma caminhada sempre progressiva, mas imperceptível. Por isso você não valoriza o que você é hoje. Você acha que você tem que... Por quê? A nossa intenção é virar santo, mas calma, vai devagar. Vai devagar. Primeiro, santo tem que relevar toda e qualquer ofensa. Você está longe disso. Assim? Eu sei. Você está comigo aqui, eu sei disso. Te conheço porque eu me conheço. Então, hoje em dia, uma pergunta mal colocada te ofende. Imagina um trem desse. Imagina eu perguntar para o meu amigo espiritual, mas será que eu não posso resolver isso aqui de outra forma? Não, e ele ficar ofendido. Então, a gente vai entendendo a dinâmica. Calma, vamos ter calma. Não tem que ter pressa, não. Ele continua. Recebeste no lar muito daqueles que te não alimentam a simpatia. Então, no nosso processo educacional, nós recebíamos os irmãos. Quem tem mais de um sabe que toda casa tem a sua ovelha negra.
quando a ovelha negra não está aqui. Então você não se reconhece. Mas se eu perguntar a um irmão seu o que você é, ele vai falar, nossa senhora, graças a Deus que aquilo virou espírita, porque ninguém aguentava. Então, é assim. Por quê? Porque quando nós recebemos esse montão de gente para o convívio é para aprender com as diferenças. Então tem aquele irmão que trabalha para ele, não contribui para o ambiente que ele está instalado, com nada. Ele é literalmente um hóspede. Então ele está lá, vivendo, usufruindo. E aí você pensa que é só na sua casa que tem isso. Então não é não. Agora, a menos que você seja filho único, né? Aí você vai passar por todas essas nuances. Então você vai ser esse, você vai, né, ter que desenvolver outras habilidades, mas é aquilo que a gente precisa. Por quê? Quando ele fala assim, olha, você vai receber no lar, né? Não é simpatia, não, gente, é necessidade. Simpatia nós desenvolvemos com as nossas atitudes. Por exemplo, eu tenho obsessores que estão me perseguindo desde a 4ª série de grupo. E aí, você vai para a casa espírita e encontra o obsessor lá. Você fala, mas não é possível. Assim? Você reconhece ele pela voz, não é assim, Vandinho? Sabe. Sabe. Você reconhece pela voz. Eu entrei em um ambiente, uma festinha infantil, e eu ouvi uma voz. Falei, gente, eu conheço essa voz. Na hora que eu entrei no ambiente, a pessoa olhou para mim e falou assim, Augusto! Assim, eu contei para a Vandinha, porque nós éramos da mesma turma. Literalmente turma. Por isso nós estamos aqui. E aí essa pessoa, né? Então, você imagina quantos anos não se passaram e existia ali uma marca de um convívio, né, de 4 anos. Aí você convive com alguém 15, 20, e aí separa. E aí você vai falar comigo assim, Augusto, separei, 20 anos, meu casamento não deu certo, não. Você não está sabendo interpretar. Porque quem vive com alguém 20 anos já deu certo. Já deu certo. Porque são 20 anos de construção. Aí, nossa Senhora, não deu certo. Não deu certo, não. Os objetivos se divergiam. E aí vocês não conseguiram manter a rota. Só isso. Que, imagina um trem desse. Mas é porque, normalmente, quando acontece conosco algo traumático, nós pontuamos o lado ruim da coisa. Isso é natural. Então, um relacionamento de 20 anos, eu falo com a minha esposa o seguinte, olha, vamos aproveitar o dia de hoje. Por isso que eu falo com você, se quer ser feliz é proposta íntima. Não é condicional, não. Ah, Augusto, estou doente. Seja feliz doente, porque aí você não vai perturbar a vida de ninguém com a sua doença. Então, Augusto, eu estou desempregado. Seja feliz desempregado, porque você vai arranjar um emprego melhor do que o seu já tinha. Mas você tem que se preparar para isso. Então, a gente acredita que felicidade é um ambiente em que você vai chegar lá, é o céu, não é assim? O céu é o lugar para a gente feliz. Então, você tem que ser feliz até chegar lá, porque senão você não chega. Então, vamos ser felizes hoje. Por quê? O Evangelho diz para a gente assim, olha, a cada dia basta o seu mal. Então, o mal de ontem não deixa ele contaminar o seu dia de hoje, não, porque senão você vai sofrer pelo passado. E assim vai sucessivamente, porque todo dia nós temos alguns dissabores. Todo dia. Aí você vai somando. Então, quando chega no domingo, você já está pensando e sofrendo na segunda. Por isso que todo mundo sofre na segunda. Fala, nossa senhora, amanhã começa de novo. Graças a Deus. Nós somos filhos da rotina. Nós somos filhos dela. Então, você quer melhorar? Você tem que entrar em alguns pontos de disciplina, porque a rotina não sai da nossa vida. É isso, é essa rotina, esse ciclo. Ele continua. No entanto, se desejas, pode transformar toda a aversão em amor, desde que decidas a ajudá-los com paciência. Eu não sei o que é pior. Assim? É você transformar toda a aversão em amor, ou é se você ter que ter paciência para que isso aconteça. É tudo que nós não damos conta ainda. Porque você tem que vencer. Emmanuel fala o seguinte, olha, toda solução complexa você tem que dosar, você tem que ter uma dose de amor. E se não der certo? Aumenta a dose.
Se não der certo, nós abandonamos o barco. Você tem uma inflamação, você vai ao médico. Ele te receita um antibiótico. Não funciona. Você vai. Ele faz o quê? Agora eu vou te receitar um antibiótico com clavulanato. Assim? Ele potencializa o mesmo medicamento. E aí funciona. Então, você tem que depositar o quê? Amor. Porque amor é o remédio universal, que cura qualquer coisa. E se não funcionou, aumenta a dose. Então, nós estamos ainda tratando os antipáticos de maneira antipática. Porque nós acreditamos que a antipatia do outro me dá a autorização de ser antipático com ele. Por isso é que eu trato ele normalmente na mesma medida. Falei, ele não gosta de mim, eu também não tenho que gostar dele, não. Não, é o contrário. Ele não gosta de você, você deve gostar dele. Para você romper esse laço que te prende. Eu conversando com uma colega de estudos, ela foi citar o irmão, ela não conseguia falar o nome do irmão. Eu aproveitei a oportunidade e falei assim, olha, começa o trabalho de, todas as vezes que você for falar do seu irmão, cita o nome dele, porque ele tem nome. Ele foi batizado para ser o seu irmão. Não é aquela pessoa, aquele cara. Mas ele só fala mal de mim e você faz a mesma coisa. Mas você é espírita e estuda comigo e ele não quer nem saber da vida dele. O meu objetivo é com você. Eu direciono é para você. É você que tem que transformar a vida dele, transformando a sua. Mas não, eu quero transformar a vida do outro no outro. Então, vai dar errado. Nós não temos acesso, vai dar errado. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Poxa, o cara é irascível, né? O cara é aquele cara que já chega nervoso. Então, já tem o tom de voz agressivo. Então, muitas vezes você não consegue nem ficar no mesmo ambiente. Mas por que você está? Por causa do salário, não é por causa do trabalho, é por causa do dinheiro. Aí você fala assim, eu nem sei por que eu estou aqui. Eu sei. Porque a sua necessidade financeira te obriga a cumprir. Então a gente vai percebendo que muitas vezes é a nossa manifestação no ambiente. E o que eu percebo de Emmanuel com relação às lições? Ele traz para a gente as situações que nós vivenciamos no dia a dia. Não foge não, sabe? Aí você pensa, poxa, né, a árvore, o fruto da árvore não cai longe da árvore não, cai ali. Então as nossas necessidades estão no nosso meio. Você não está fazendo doutrina espírita para mudar o mundo não. Você está aprendendo doutrina espírita para ser feliz na condição que você se encontra hoje. Hoje, com todas as dificuldades, com todas as suas necessidades. Você está querendo mudar de emprego. Seja feliz e se proponha a mudar a sua conduta, se prepare para o emprego novo e o emprego novo vai chegar até você. Por simpatia, você consegue atrair aquilo que você deseja. É a lição que a gente está vendo. Aí não, você se revolta com o chefe, se revolta com a sua condição, vê que você não tem, muitas vezes, a oportunidade, começa a avaliar a vida do outro, porque você acha que ele teve a oportunidade que deveria ser sua, e a sua vida vira um caos, por falta de administração, e não por falta de oportunidade. Você não se preparou para a oportunidade. Ah, desculpa, Augusto, mas hoje em dia tem que ficar puxando o saco dos outros para a gente conseguir alguma coisa. Essa desculpa é válida. É válida. Então, se você pensa assim, você vai continuar indispondo-se. Por que não? Você tem que ser uma pessoa boa, saudável, que os outros possam confiar. Agora, muitas vezes, a sua soberba te distancia do seu objetivo, porque você não se reconhece soberbo, mas quem está no seu entorno percebe. Então, né, o narizinho em pé, né, o jeitinho de olhar para as pessoas com indiferença. Né, você acha que engana, mas a pessoa te percebe. E percebendo, na intimidade já te exclui, porque se sabe te colocar em algum ambiente de mando, você vai desmandar. Você vai avacalhar o ambiente. É o cara que chega na empresa
e nos primeiros 6 meses ele só percebe trem errado. Fala, meu Deus do céu. A empresa tem 150 anos de existência. O cara com 6 meses consegue ver que está tudo errado na empresa. E a empresa está funcionando e dando lucro. Então, você não está na sua consciência do papel que você está representando. Você é o chefe? Não. Você é o dono? Não. Quem é você? Na ordem do dia. Sou empregado, então haja como tal. Eu sou um funcionário, então haja como tal. Eu sou um servidor público, então haja como tal. Não, eu quero eu sou o administrador. Espera aí, então administra. Ah, não, eu sou o servidor, então sirva. Mas não, a gente vai para avaliar a vida do outro. Que horas você tem que chegar? 7 horas. E os outros que estão no mesmo ambiente com você? 7 horas. Que horas que você chega? 10 para 7. E os outros? 7h30, 7h15, 7h10. Isso não é problema seu. Sabe o que você faz? Você se acha no direito de chegar às 7h15 porque os outros estão chegando às 7h15. Ao invés de você se manter firme no seu propósito de fazer de acordo com o que você foi contratado, você se iguala aos outros que estão contaminados. Então, é um desejo que está na nossa intimidade. Você começa a avaliar a vida do outro. Aí imagina, gente, Deus não nos criou para ser avaliador da vida alheia, não. Deus nos criou para nós darmos o testemunho de fé. Essa é a proposta. Ele continua. Contudo, se desejas, pode convertê-lo, é o chefe. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Então, está meio quebrado, né? Infortúnio é isso. Normalmente, final do mês, você tem que fazer o sorteio das contas para ver quais vão ficar sem pagar nesse mês. Esse é o infortúnio. Então, você não está conseguindo perceber que esse problema não está no que você ganha, mas normalmente está no que você gasta. Está gastando mais do que ganha e reclamando da vida o tempo inteirinho, tempo inteirinho, tempo inteirinho. A minha sogra fica perguntando assim, mas como é que esse povo tem dinheiro para fazer churrasco todo final de semana? Como é que esse povo tem dinheiro para ir para o boteco toda sexta-feira? Eu falo para ela, mas isso não é problema meu, isso é problema deles. Normalmente eles vão ter um amigo que eles podem pedir emprestado. E assim, vira uma bola de neve, você vai. O danado do cartão de crédito, né? O obsessor falou assim, o parcelado. O danado do cartão de crédito, ele te dá um poder que você não tem. Então, se você não sabe administrar, imagina, você com um cartão de R$5.000. O que você acha? Estou ganhando é bem. O seu salário 3, mais 5 no cartão, porque é assim que o banco vive, ele vende o dinheiro para você, sabe que você não tem administração, ele fala, esse aí vai ser meu escravo. E aí quando chega a fatura, você paga o mínimo. Aí ele gosta, né? Aí é que ele ri. Fala, nossa senhora, esse vai me pagar ad eterno as parcelas. Então a gente vai entendendo essa dinâmica, e aí você sofre. Mas não é por falta de dinheiro, é por falta de administração. Aí a gente vai entendendo a dinâmica. Todavia, se desejas, pode transfigurar a subalternidade em elevação, desde que eduques, para que a vida te use em plano mais alto. Gente, é claro que você tem que perceber que aqui é uma proposta bem diferente do comum. Para estar aqui, já tem que estar querendo sair do comum. A vala do comum é, você chegou num ambiente, a mesa está no lado errado ou num lado ruim para você. Se você vai se estabelecer naquele ambiente, você não tem que reclamar com ninguém que a mesa está ruim. Você pega a mesa, organiza, senta. Aí você chegou no outro dia, de novo a mesa no mesmo lugar que você arrumou anteriormente. Você já respira, sim? Vai lá, põe a mesa no mesmo lugar. No terceiro dia, se a mesa estiver virada de novo, aí eu tenho dó de você. Não é do outro, não. Porque aí você não se aguenta. E você vai querer saber quem é que está desorganizando a sua mesa todos os dias. Ao invés de você entender que aquele que está desorganizando a sua mesa está te dando uma oportunidade de exercer a paciência para amar o outro sem saber quem é que... Porque um cara que desorganiza uma mesa todo dia, ele não tem mais o que fazer, além de tirar você do seu estado natural.
Porque é para isso que eles são feitos na nossa vida. Então o cara vai te testando, vamos ver, 3 dias, né? 4 dias, 5 dias. Porque no dia que você perceber que a sua mesa naquela posição fica melhor e sentar no outro dia, ela não está mais naquela posição, vai estar virada. Porque é assim que a vida trabalha conosco, nos dando a oportunidade de observar as pequenas coisas que vão nos minando. Ela vai te minando aos poucos. É a gota de água. Então ela vai gotando, gotejando, 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 e você vai se enfraquecendo. Ao invés de você fortalecer, você vai se enfraquecendo. Aí daí um tempo você vai, eu não aguento isso mais. O erro de alguém sistemático. Então, ele erra hoje, erra amanhã. Por exemplo, tem um negócio que a gente... Normalmente, é um hábito educado, depois que você usa o banheiro, você usa aquele botão automático que tem lá em cima, que um engenheiro pesquisou, avaliou e instalou em cima do vaso. E aquele equipamento, nem todo mundo sabe que aquilo ali é para que você use e mantenha a higiene daquele ambiente para o próximo que vier. Nem todo mundo tem essa capacidade de perceber que aquilo ali é um ato de educação. Então ele vai lá, usa, vira as costas e nem percebe que tem um equipamento lá automático. Você aperta o botão e não precisa fazer mais nada, ele vai embora. Você chega num banheiro, na hora que você vai utilizar, ao invés de você fazer o que o outro não fez, por incapacidade, por incompetência, por má vontade, isso não importa. O que importa é a oportunidade que você está tendo. Você usa, é lógico, né? Sai do ambiente, espera um pouquinho e depois retorna. E aí faz o uso. Mas não esquece que quando você sair, você vai ter que fazer novamente o uso daquele botão, daquele equipamento. Você sai e começa aos berros procurar quem é o culpado pela ação. Então isso é descontrole. Está descontrolado por não usar o equipamento que está lá para isso. O outro está descontrolado porque, ao ver coisa errada, está procurando, é o culpado para... Ele perde a oportunidade de ser útil. Quando não anuncia, eu não aguento mais, todas as vezes que eu entro aqui, né, isso quando não é o seu filho, isso quando não é o seu marido, porque se for seu marido é perigoso até da separação. Sim? Então, a minha esposa outro dia perguntou para mim, mas por que você não faz xixi sentado? Eu falei, pega mal. Pega mal, né? Assim, não dá pra mim. Por quê? Como é que é? O Hermes já ensinou. Olha lá, tá vendo? O Hermes já até ensinou, ainda bem que eu perdi essa aula. Perdi essa aula. Por quê, gente? Eu falei pra minha esposa assim, dá vontade de instalar aquele bidê para homem, porque faz uma lambança no banheiro, gente. Então, você tinha que ser mulher pelo menos uma semana para você limpar um banheiro, né? Se você não tem dinheiro para pagar. Mas se você vai limpar, você vê como é que a coisa é. Simples. E nós estamos desgastando os nossos relacionamentos por coisas simples. Porque você acredita que vai receber na sua família só anjo. O cara levanta, arruma a cama dele, que quando você chega para ver, você tem inveja da cama que ele arrumou. O cara levanta e nem sabe que ele dormiu na cama, ele já sai. Sim. E você, 15 anos, fala, não é possível, menino, você tem que arrumar essa cama. Arruma se quiser. Porque quando você estiver num ambiente sozinho, sim, eu vou ter até medo de entrar lá. E é mentira. Ele vai aprendendo, mas ele não põe em prática. Quando ele vai para o ambiente íntimo sozinho, ele põe tudo em prática. E você chega lá e fala, não, isso aí não é meu filho, não. É. Ele aprendia, ele aprendeu, mas ele tem você. Você para fazer. Meu filho chega na janela, mamãe! E aí? E a mãe faz o quê? Oh, gente, isso é mãe, não é pai. É tanto que chama mãe. Está sentado eu e minha esposa no mesmo lugar. Chama mamãe. Eu só olho para ela. É com você. E ela vai. Então, a gente vai entendendo a dinâmica, senão você sofre. Isso é um absurdo. Para quem? Para você? Para mim não é, ele é meu filho. Se eu posso fazer para o filho dos outros, por que eu não vou fazer com o meu? Ele tem que aproveitar o momento que ele está comigo. Não vai ser eterno. Então aproveita agora. Aprenda enquanto está comigo. Por quê? Se eu passar primeiro, se ele passar primeiro, aí a coisa vai mudar. Lá a gente não escolhe estar nesse ambiente aqui, não. Aqui a gente escolhe. Então, muitas vezes você fica em casa para dormir.
Eu acho isso muito válido. Está cansadinho? Dorme. O Evangelho fala assim para a gente, olha, acorda tu que está dormindo. Então, você está cansadinho? Fica em casa dormindo, não tem problema nenhum. Isso é até bom, saudável, faz bem para a cutis, assim. Mas se você quer mudar a sua vida, promova-se, vai buscar. Quem muda a sua vida é você. Não é condição de vida, não. Quem muda é você. Você quer mudar? Muda. Do contrário, o tempo está passando e você está cansado. E aí eu te falo, a tendência é piorar. Porque a idade vai somatizando em você e você vai ficando cada vez mais cansado. Tem gente que dá o nome disso de preguiça. Eu falo que é cansaço, né? O cara está cansado até de viver, né? Até para pegar uma água ele está cansado. Amor, traz uma aguinha para mim? Amor, eu estou com vontade de tomar suco. Assim? Está cansado. Ou então não, ele gosta de dar ao amor a possibilidade de ser útil. Porque na próxima, quando o amor for escolher, vai escolher de maneira diferente. Fala, opa, dessa aí eu estou fora. Vai lá. Será pro outro, né? Passa mesmo. Mas é interessante, quanto mais a criatura é evoluída, mais ela tem liberdade e felicidade. Quanto menos evoluído, menos liberdade e mais felicidade. Porque é o nosso comportamento. Por exemplo, se eu tenho um mau comportamento, os meus amigos vão dizer, ó, na minha casa o Valdemir não entra. Se eu vou para a empresa, aquele cara é conhecido, ele trabalhou lá naquela empresa lá, aqui também não entra, também não. Eu não posso sair do país, eu não posso dirigir na estrada, que às vezes eu já tenho a carteira apreendida, né? Então, com mau comportamento. E a estrada lá, mostrando as placas, eu estava vendo esses dias aí, tem um Cleiton Rocha na estrada, ele é instrutor de trânsito, então ele vai pegando os vídeos de acidente e mostrando. Um tamanho de uma placa de paro, o cara passa direto, o caminhão joga ele lá na rua. Quer dizer, gente, esse é mau comportamento. Faz parte. O que a gente tem que entender? Olha, eu acho legal, né, essas ponderações. Por quê? Porque nós colocamos em um ambiente íntimo o que é do ambiente global. Por exemplo, felicidade. Eu tenho como estabelecer quem vai ser feliz e quem não vai ser infeliz? Quem vai ser infeliz? Nós temos como... Você tem como avaliar alguém que adora um boteco na sexta-feira como sendo uma pessoa infeliz? Você perdeu, foi a noção. Você perdeu a noção. Cai na sua real. Por quê? Porque aquele boteco é a felicidade para muita gente. Já foi para mim. Então, e eu pensava assim, como é que eu vou fazer para conversar se eu não bebo? Eu consigo hoje conversar e não bebo, engraçado. Mas eu não consegui entender, como é que eu vou conversar? Como é que eu vou manter um papo, uma prosa? Eu não sabia. Aí agora que eu não bebo mais, eu condeno todo mundo que bebe. Gente, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar. Ele tem que mudar, ele tem que querer. E aí, nesse condicionamento, ele tem que fazer algumas mudanças. Por quê? Porque existe o arrastamento. Existe ou não existe? Existe. Então, eu vou dar para você um exemplo de um arrastamento. Você está querendo vir para cá no domingo. E aí, você recebe uma visita para dormir na sua casa no sábado. Isso é um arrastamento para você ou não é? Vai te obrigar a ficar onde? Porque você ainda não se respeita. Porque quando você se respeitar, você recebe a visita no sábado, prepara tudo e fala assim, olha, amanhã eu tenho um compromisso. Porque o compromisso é seu, não é da visita. Então, você pode até dormir um pouquinho a mais, assim, põe a cobertinha lá, põe a água, prepara o café da manhã e vai resolver o seu compromisso. Não cria desculpa para você não cumprir aquilo que você determinou para você. Então, você vai entendendo a dinâmica, porque senão você vai ficar para trás e vai reclamar da oportunidade que perdeu. Então, nós acreditávamos que para ficar feliz tem que ter virtude. Gente, felicidade é o caminho, não é lá no final, não, imagino. Aí eu consegui entender a minha esposa, que falava para mim assim, não, eu quero ser feliz é agora, não é quando eu passo a plano espiritual, não. Eu entendi, eu falei, claro, eu também quero ser feliz é agora, porque depois que eu passar para lá, a minha realidade muda. Então, eu preciso ser feliz agora. Estou doido para comprar um carro novo. Por que eu não compro? Porque a minha casa está em construção. Mas isso é a minha intimidade. Porque eu acho uma hipocrisia eu chegar em casa de carro novo e ter que sair do meu carro para empurrar o portão velho. Não. Mas isso sou eu. Aí a minha casa não tem janela na cozinha e eu de carrão novo. Aí eu te chamo para tomar um café lá na minha casa. Você entra naquele carrão, o que você fica imaginando?
Viu como é que você faz mau juízo da minha pessoa? Você está imaginando uma mansão. Na hora que você chega lá, na hora que eu parar na frente da minha casa, você fala assim, mas isso aqui é invasão. Não, ele deve passar pelo fundo e morar lá na casa do lado. Não, então não, vou continuar com o meu carro até eu ter condição. Primeiro, conforto para mim e para os meus. Quem vai usufruir do meu carro novo? Não, agora. Quem vai usufruir? Porque a minha vontade é agora. Quem vai usufruir do meu carro novo? Eu. Quem vai usufruir da minha casa? Todos. Então eu entendo a dinâmica, quando eu falo em egoísmo, eu não ficar com essa monovisão, eu tenho que expandir isso. Né? Ah, mas e quem faz isso? Ele está coberto de razão, é a felicidade dele que ele está buscando. Eu não posso avaliar a vida do outro pelo meu comportamento, porque para eu chegar aqui eu estou fazendo inúmeros esforços, assim como você. Aí você acha, aí é moleza. Sabe por que é moleza? Porque você não valoriza o que você tem feito. Você acha que não é difícil estar aqui no domingo de manhã. Aí eu tenho que pensar, será que você não tem nada para fazer em casa? Será que não tem um banheiro para lavar, uma roupa para arrumar? Será que não tem nada? Um parque para ir, sei lá, uma outra coisa para você vir, além de vir aqui? Ah, não. Mas por que você vem aqui? Porque você está preparando-se para um desafio melhor, para uma vida melhor. Essa vida melhor, como é que você vai entendê-la? Quanto mais você se empenhar em entender as leis de Deus, maior é a sua capacidade de perceber a sua atualidade. Não sai desse momento aqui, não. Porque senão você fica... Aquele cara que está vivendo no mundo da lua. Ah, mas quando eu for para o plano espiritual, minha realidade é outra. A minha realidade agora é essa aqui. Tem que chegar em casa, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que organizar a cozinha. Porque eu moro ali naquele ambiente. Eu cheguei, a cozinha está desorganizada, eu não tenho que chamar a minha esposa, porque eu tenho condições de arrumar. Posso até dar uma folguinha para minha sogra, né? Falar, sogra, senta lá e vai dormir, deixa eu arrumar. Aí, de novo, eu lembro do obsessor, né, do Emerson. No domingo, o cara bom. No domingo, a cozinha é dele. Esse cara é top de linha. Se o seu marido já tiver um dia que ele dedica, top de linha. Augusto, meu marido só lava o copo. Esse aí está no bom caminho, preserva isso. Estimula. Quando ele lavar o copo, você fala, nossa, você lava bem demais, amor. Aí não, o cara lava o copo, põe em cima da pia, você pega lá e vai fiscalizar o copo que ele lavou. Toma no copo e ainda reclama, fala, nossa senhora, você não tirou o sabão desse copo não. Sabe quando é que ele vai lavar outro? Daqui a 150 anos. Então, estimula, tá ruim, você separa só para ele tomar nele. Porque na hora que ele sentir o cheiro do ovo, aí ele passa... Falei, engraçado, esse copo está com um cheiro diferente. Fala, não, amor, foi aquele que você lavou. Aí ele vai entender a mensagem, mas tem que ser uma mensagem, sabe? Suave, não, a gente está querendo é bater. Não é possível, você não sabe que o fogão... Ontem, estava na cozinha, aí a gente estava lá preparando uma refeição, a minha sogra na sala, eu, a minha esposa e a minha filha. E aí, minha filha estava na minha frente. E a minha esposa atrás de mim, eu peguei a minha filha pela cintura e falei com ela assim, é assim que a nossa sogra, né? Eu falei, é assim que a Maena acende o fogão. Parece que ela está electrocutando alguém. E aí minha esposa começou a rir. Por quê, gente? É você que sabe. Né? Você dá só um toque, ele acende. Ela não, parece que ela está electrocutando alguém. Ela segura aquele tem. Eu falei, agora morreu. Aí, mas você sabe que é. Você entende a dinâmica. Poxa, é assim que você convive. Aí não, o cara dá um grito de lá. Nem é possível que você não sabe. Não sabe. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Vai aprender? Vai. A vida é eterna. Eu não estou aqui para regular a vida de ninguém além da minha. E olha que a minha tem me dado muita dificuldade. Aí eu casei. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo que vocês estão rindo. Minha sogra está aí, gente. Cuidado, hein? Vai lá. Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí tem um ensinamento para usar que é assim, dê ao outro uma reputação a zelar. Acho que assim, é uma das melhores situações, por exemplo, para filho, para tudo, né? Porque assim, nossa, mas você faz isso tão bem, a pessoa não quer quebrar a sua expectativa. Nossa, mas lava vasilha com ninguém. Porque, gente, está nos dando o quê? Uma possibilidade de mudar o outro influenciando de maneira positiva.
Porque normalmente as pessoas querem te descartar, te desautorizar naquilo que você é bom. Aí você faz a comida, né? Primeiro você precisa de elogio. E aí, ficou bom? Se tivesse ficado ruim, ninguém teria comido. Todo mundo comeu. Repetiu? Você tem que perguntar para alguém? Aí, não, mas não pode. Tem que elogiar. Fala, nossa, o prato tá lindo, maravilhoso. Minha filha adora cozinhar. Aí quando ela vai cozinhar, você entra, você vai ver os pratos, você não identifica nada. É um negócio que parece que eu estou na cozinha russa. Eu olho, eu não sei o que é o frango, o que é o arroz, o que é o feijão, é uma avacalhação. Eu assim, falo, não, filha, hoje você inovou, hein? Por quê? Tem que potencializar aquilo ali, para ver se um dia... Quando eu casei, a minha esposa não sabia fazer nada, gente. Nada. Por quê? Filho de vó, né? Tinha mãe para fazer, eu já falei com vocês, estava desenvolvendo a mediunidade. Pensava em tomar um leite, o leite chegava. Pensava em tomar um suco, o suco chegava. É só pisou no chão, depois casou comigo, porque eu autorizei. Falei, não, pode pisar no chão, não tem problema não, tira a meinha, né? Porque até então é só meinha, sapatinho, filho de vó. Aí você pensa, aí vai casar. Aí casou comigo. O 8º filho, imagina. Imagina o bico quando caía no chão. O pai já dava um chute nele assim, batia na parede, pegava, põe na boca. Você levou sua sogra pra morar com você, né? Foi. Na verdade, eu vou ter que confessar ao senhor, eu não tive outra opção, não. Eu casei com filha única, então eu herdei a sogra. Vou continuar. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Sempre proposta. Sempre proposta. Aqui, quando a gente fala em órgão enfermo, você pode pensar em um braço, em uma perna, mas lembre-se também que a mente é um órgão. E tem gente que tem esse órgão defasado, tá? Enfermo, adoentado. Então nós temos que entender a dinâmica. Quando alguém falar com você, não avalia o outro pelo que ele está falando, não. Você tem que ter capacidade de transformar o nada em alguma coisa útil. Por isso nós estamos estudando. Então, se você quer alguém que tem o mesmo nível que com você, é perigoso você sofrer um pouquinho. Por isso é que os nossos relacionamentos começam a estremecer. Porque enquanto está namorando, vale tudo, não é assim? Até o andar da namorada é diferente. Só te encontra linda, maravilhosa. Tem que ir para o salão primeiro para depois te encontrar. Aí você vai casar com ela. Aí você vai descobrir que para ela estar linda e maravilhosa, alguém tem que... Você não quer. Você quer linda, maravilhosa, mas você não quer bancar. Você acha um absurdo. Não. Linda, maravilhosa, salão 2 vezes por semana, ou mais, não é assim? Aí a minha sogra fala, eu não sei como é que aquelas meninas que têm aquela unha grande, arruma cozinha. Eu falo, mãe, isso é coisa do passado. Mulher hoje não tem que arrumar cozinha, não. Tem que ser linda, maravilhosa. Vai, Carlão. Eu falei que conta assim que quando eles vão morar, todo sábado eles jogam bola até hoje. Eles chegaram o Bolsonaro, desgraçado a namorada dele. Aí casou, ela falou que ela vai tomar banho. É assim mesmo. Passou o estágio probatório, agora não. Agora eu sou efetivo, acabou. Amigo, você vai me abraçar desse jeito? Tchau pra você, é assim mesmo. Ainda hoje é possível encontrar de sombras enormes. O obstáculo dos que te não compreendem a palavra, dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha a pedir. Mas podes usar o silêncio e a oração clareando o caminho. Declaras-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas se desejas, podes ainda agora começar humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas se desejas, podes tomar em bases de humildade e serviço a atitude necessária à justa renovação. Sentes-te dominado por este ou aquele hábito vicioso que te exila no desespero, mas se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, pode efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros,
de modo a que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa no esquecimento. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. É assim que nós vamos encerrar a nossa reunião, acreditando de alguma forma que nós somos os construtores do nosso futuro. Se a gente pensasse um pouquinho só que estamos vindo do primitivismo e não tínhamos a mínima construção de projetar para nós um futuro melhor em função das situações que vivenciávamos, e hoje estamos em um ambiente como esse, totalmente adaptado para as nossas necessidades, promovendo em nós novas possibilidades de planejamento de futuro. E se a gente entende que Emmanuel fala conosco, olha, pequenas ações mudam a sua conduta a partir de agora e promove o seu crescimento moral. Nós encararíamos com um pouco mais de seriedade as pequenas oportunidades que temos, os pequenos dissabores que a vida nos propõe para o nosso crescimento íntimo. E Deus estaria conosco na nossa intimidade 24 horas por dia, porque apesar dele ser a nossa essência divina, nós é quem nos afastamos dele. Não foi ele que se afastou de nós. Por isso Jesus nos aconselha, sejamos a luz que o mundo precisa. Essa é a nossa proposta. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do convívio fraterno nesta manhã de domingo, que tem para nós, Senhor, uma representação bem significativa, onde celebramos o dia de Nossa Senhora, onde celebramos o dia das crianças, que as crianças, Senhor, que habitam em nossa intimidade, possam escolher melhor os brinquedos que a vida nos apresenta, para que assim, Senhor, possamos levar a vida de maneira alegre, brincando sempre, mas de maneira determinada, para que isso possa nos fortalecer, preparando o nosso futuro para dias melhores. Que saibamos, Senhor, receber o presente que representa para nós o dia de hoje, como sendo as tuas bênçãos diárias para o nosso crescimento. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.